Bom, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, o estudo da noite de hoje é uma homenagem ao Livro dos Espíritos, que anteontem completou 164 anos. O Livro dos Espíritos foi publicado no dia 18 de abril de 1857. E tem essa é uma das suas capas, quando fez 150 anos, e o seu autor foi Allan Kardec, de quem falaremos no decorrer da palestra. E um fato interessante, irmão, é que aqui na Terra, as coisas mais relevantes que acontecem numa determinada época, elas não são valorizadas pelos seus, ou mesmo percebidos pela grande maioria dos seus contemporâneos. Isso aconteceu com o Livro dos Espíritos. Isso aconteceu com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor nasceu e o nascimento de Jesus foi o maior evento que aconteceu na Terra desde sua fundação, segundo Emmanuel. E Jesus nasceu numa cidadezinha, numa vila, numa aldeia pequenininha. Teve a sua missão grandiosa que modificou o mundo e não foi valorizado. Demoraram 300 anos para o cristianismo começar a ser conhecido. E isso acontece porque normalmente as pessoas ficam preocupadas com seus interesses imediatos e não veem as revelações e o que Deus tem mandado para eles, no caso também nós. Então, de maneira análoga, foi isso que aconteceu com o Livro dos Espíritos. Apesar de ter sido uma boa acolhida, mas ficou num âmbito relativamente muito pequeno. E nós vamos ver por quê. A publicação do Livro dos Espíritos faz parte de um projeto divino, um projeto de Deus, olhem bem, Deus, para o esclarecimento da humanidade. Isso é muito importante. O Livro dos Espíritos faz parte de um projeto divino que remota a milênios. E este projeto divino, ele começou com a primeira revelação. Que nós vamos ver. E o que é revelação? É muito importante que nós sabermos o que é revelação. Revelação é uma palavra que vem do latim revelare. E etimologicamente quer dizer sair do véu. Figuradamente, revelação é descobrir, dar e conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. E a característica de uma revelação é a verdade. Se a revelação não for verdadeira, ela não é revelação. Então, nunca a característica de qualquer revelação é a verdade. Mais detalhes sobre o que é revelação, eu recomendo ir no primeiro capítulo de A Gênese, de Allan Kardec, que ele dá uma explicação muito importante sobre revelação de primeira e de segunda forma. Então, que diz Kardec, lá na Gênese, que se uma revelação ela vem de Deus, ela tem que ser verdadeira, porque não podendo Deus mentir nem se enganar, então a revelação para ser divina tem que ser verdadeira. Agora, no sentido das coisas espirituais, uma revelação, normalmente, ela
ela vem de tal forma que são coisas que o homem não pode descobrir por si mesmo. Olha que coisa importantíssima nos chama a atenção Kardec. A revelação divina vem de tal forma que Deus dá o conhecimento porque vem dele, para que o homem se desperte. E nós vamos ver. A primeira revelação que nós tivemos foi o mosaísmo. Foi a primeira revelação que Deus enviou aos homens. E essa revelação, ela, de Jesus, ela veio 1250 anos. Depois, 1250 anos, 1280 anos depois veio Jesus. Nasceu Jesus e ele trouxe a segunda revelação. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, no ano 30 DC. E passado mais 1857 anos, veio a terceira revelação. E todas essas vieram de tal forma que não foram coisas inventadas pelo homem. Vamos ver E apesar do Espiritismo nos chamar a atenção, que as demais religiões cristãs, ela tem uma visão diferente da visão kardeciana, da visão espírita. Porque o que acham os nossos irmãos? Que se a Bíblia é de inspiração divina, ela se compõe de um bloco que não pode ser mexido. Desde do Gênesis até o Apocalipse, são verdades eternas que você não pode negar ou rejeitar, rejeitar alguma de suas partes ou não. Que é diferente. Com todos os respeitos aos que assim pensam, nós temos que ter em conta que da época em que foi escrito o Gênesis até o Apocalipse, se passaram milhares de anos. A humanidade evoluiu, as percepções foram diferentes, e mesmo nas coisas houve uma evolução moral. Então, nós temos, uma Kardec, certeza que a revelação não terminou no Apocalipse, porque depois veio a terceira, que é o Espiritismo. E essas revelações que vêm de Deus, elas são progressivas e sucessivas. E o Espiritismo, que é uma revelação, ele vai cada vez mais evoluir. Vem mais revelações através. E isso nós observamos, meu irmão, dentro do próprio Espiritismo. O Espiritismo da época de Kardec teve a base. Mas depois vieram mais informações mais detalhadas sobre o mundo espiritual. A revelação de André Luiz, que alguns estudiosos falam, o André Luiz parece a quarta revelação. Não. Faz parte do conjunto da terceira, que vem mais coisas por aí, à medida que nós fomos evoluindo. Revelação é levantar o véu. O véu vai ser levantado à medida que evoluirmos. Não, nunca esqueçamos disso. Falando sobre a primeira revelação. A primeira revelação foi o mosaísmo, que ela foi trazida por Moisés, recebida por Moisés. Ela está consubstanciada no Decálogo. O Decálogo, se vocês observarem, os 10 mandamentos da lei de Deus, dos 10, 8 são proibições. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. É sempre cerceando o ser humano da época, que era atrasado, que era vingativo. Por isso que a revelação, a primeira revelação, é uma revelação impositiva. Ela cerceia para evitar que se cometesse mais desativos.
Então, e Jesus, depois, e você vai na revelação primeira, é o olho por olho, dente por dente. Porque antigamente, se você me matasse um filho meu, eu ia lá e matava toda a sua família. Aí Moisés fez olho por olho, dente por dente, já pôs um freio na vingança. Você vê como que, respeitando, você pode, mas você pode, se te quebrou o braço, você só pode quebrar o braço do outro, não pode quebrar a perna. Então, já estava cerceando, preparando o espírito humano para o perdão. E 1250 anos depois veio o cristianismo. Diferentemente da primeira revelação, que nos dizia que Jesus já chama a atenção que não basta não fazer o mal, você tem que fazer o bem. Aí nosso Senhor diz que é imprescindível fazer o bem. E Jesus falou do reino dos céus. Ele não entrou em detalhes. Se na primeira falava-se a terra da promissão, aquilo tudo coisas materiais, era um Deus zeloso, vingativo. Na segunda, Jesus já traz um Pai amoroso, um Deus amigo, Pai de toda a humanidade. E ele fala do reino dos céus. E Jesus veio numa época de grande sofrimento para a humanidade, em que o Império Romano dominava. Existia a escravidão, existiam os servos, existia a opressão, e todos, a grande maioria do povo, era sofredora. E Jesus trouxe uma mensagem de esperança. Que no reino dos céus vocês serão saciados. Então o povo, a classe sofredora, aceitou o cristianismo porque viu ali uma esperança. E Jesus falava do reino dos céus. Então todos os cristãos esperavam alguma coisa após a morte. Coisa que no primeiro revelação não tinha. Tanto que os cristãos se entregavam ao martírio sabendo que algo de bom o esperava após a morte do corpo. Eu sou um sofredor, um escravo aqui na terra, mas no reino dos céus eu serei feliz. E essa consolação, esse amor que Jesus trouxe, nos mostrou, fez com que o cristianismo se disseminasse para grande parte da terra. E nosso Senhor, conforme diz, a todas as revelações, tem um projeto divino, ele não podia falar tudo, ele não entrou em determinados detalhes. Então, ele, na sua última reunião com os apóstolos, ele falou: se me amais, guardai o meu mandamento. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador. Olhem bem, um outro consolador, que a fim de que, olhem, a promessa de Jesus é muito significativa. A fim, enviarei um outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecemos ele, porque ele estará convosco. E o Espírito de verdade, olhem bem que Jesus falou, para o Espírito de verdade, o Consolador, os relembrará os meus ensinos, ele ensinará todas as coisas. Então, nosso Senhor, na reunião com o apóstolo, ele promete ao Consolador que ia relembrar os ensinos dele. Muito bem. Os nossos irmãos dos outros ramos do cristianismo acreditam que esse Consolador veio no dia do Pentecostes.
que é uma festa judaica que acontece 49 dias depois da Páscoa. E, segundo esses irmãos, veio esse Consolador que os nossos irmãos de outros segmentos do cristianismo acham que quando houve o Pentecostes e os apóstolos começaram a falar línguas estranhas e começou a divulgar, aí cumpriu-se a promessa. Mas nós, a doutrina espírita nos mostra que não. Porque é muito fácil nós analisarmos isso. Primeiro, Jesus disse que o Consolador viria relembrar os seus ensinos e trazer novas informações. No Pentecoste, quando aconteceu o Pentecoste, não houve não se relembrou nada, porque os próprios evangelhos ainda não haviam sido escritos. O cristianismo estava ali na Palestina, Jerusalém, ali em Cafarnaum, ali naquela região. Jesus foi uma figura tão marcante que quem o conheceu, quem ouviu sua palavra, nunca mais esqueceria. E o Evangelho só foram escritos anos depois. O de João foi escrito 70, 80 anos depois. Então, e os apóstolos não falaram nada, o que eles no Pentecostes apenas repetiram as palavras de Jesus, aquilo que ele tinha falado. E por que não? Porque o Consolador não poderia vir antes que a humanidade estivesse mais preparada. Os ensinos de Jesus seriam deturpados. Jesus sabia disso. Então, o Consolador não podia vir antes de Rousseau, antes de Voltaire, que foram os iluministas que começaram a chamar a atenção para os determinados erros da religião. O Consolador não poderia vir na época da Inquisição, porque se viesse, todos seriam queimados vivos, os médios, Kardec, tudo. O Consolador não poderia vir na época do absolutismo francês, que era o rei que mandava em tudo. Teve que vir depois da Revolução Francesa. Ele não poderia também vir antes da invenção da imprensa, porque a imprensa, o livro que foi uma maneira de sua divulgação. Então isso tudo faz parte de um projeto que Jesus viu o futuro, sabia que ele mandaria o Consolador, mas depois de determinados avanços da ciência da humanidade. E outra coisa, havia na primeira revelação, a característica dela foi o monoteísmo, o sentimento de justiça, e tinha uma personalidade humana que era Moisés. A segunda revelação, a característica dela era o amor. Jesus, a base do cristianismo é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faça aos outros o que queres que te faça. Então, se nós estudarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que tudo é sobre o amor, sobre o perdão. É a característica. E tem a personalidade humana do cristianismo, foi nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira revelação que ele prometeu, que foi o livro dos Espíritos, o Espiritismo tem como característica a verdade. E ele não tem personalidade humana. Porque quem que trouxe a revelação? Foram os Espíritos. Não foi Kardec, não. Kardec foi codificador. Trouxe todas as informações e colocou em livro. Mas a revelação veio de Deus. De tal forma aquilo que eu disse.
que vem de forma que o homem não poderia inventar. E outra, todas as religiões vão até a porta do túmulo. O Consolador, o Espiritismo, ele avança para do outro lado do túmulo. É a diferença. Por quê? Porque ele foi trazido, nós vamos citar à frente, pelos espíritos, pelos homens que passaram pelo túmulo, estão do outro lado, e vieram divulgar o que tem dentro do outro lado. E outra coisa, e nós vemos, meus irmãos, que havia várias discussões filosóficas sobre a filosofia. Sempre ela... O que é a filosofia? A filosofia é a ciência dos porquê. A filosofia questiona e a ciência vai atrás para responder. E existem grandes questões da filosofia, são 4 questões, as 4 grandes questões da filosofia, que vêm desde milênios. A primeira questão: quem sou? Os filósofos sempre perguntam: quem sou? A segunda questão: de onde venho? A terceira questão: para onde vou? Então, há vários séculos que os filósofos da filosofia ficam perguntando: quem sou? De onde viemos? De onde venho? Para onde vou? E tem a outra 4ª questão, que é certo, o que é errado. Então, essas são as questões da filosofia que geraram, conforme eu disse, o filósofo questiona, a filosofia questiona, a ciência procura responder. E para responder essas questões, foram inventadas, olha que coisa interessante, para responder essas 4 grandes questões, foram criados os seguintes segmentos da filosofia e da ciência. A primeira questão: quem sou? Existem 2 ciências que ficam procurando isso: a ontologia e a cosmologia, que estão aí procurando quem sou. Nós vamos falar sobre ela. O que é a ontologia? É a parte da metafísica que estuda o ser em geral e suas propriedades transcendentais. Os ontólogos estão aí estudando o ser e as suas propriedades transcendentais. A cosmologia é uma ciência das leis gerais que regem o mundo físico. Vocês vão ver por que eu estou citando isso mais à frente. Então, nós temos 2 já ciências para responder. A segunda questão da filosofia é: de onde vem? E para responder esse questionamento, foi criada a ontogenia, a ontogonia e a cosmogonia. Você já tinha ouvido falar nisso? Eu fiquei pesquisando. O que é a ontogenia? Estudo da série de transformações sofridas por um ser desde sua geração até o completo desenvolvimento evolutivo. Essa é a ontogenia. E a outra ciência, a ontogonia, é a história da formação e da produção dos seres orgânicos na Terra. Nós já temos 4 ciências. A 5ª, a cosmogonia. A cosmogonia estuda a origem e o desenvolvimento do universo e de seus componentes. Então, vocês já viram? E para responder essas 2 questões, já tem 5. Vamos em frente. A outra questão: para onde vou? Inventaram a teleologia. O que é a teleologia? É a ciência, né,
a teoria das causas finais. O que tem? Para onde vou? O que acontece? A teologia estuda isso. E é interessante que a quarta grande questão da filosofia, que é o que é certo e o que é errado, é a da ética. A ética é a parte da filosofia que estuda os valores morais, os princípios ideais da conduta humana. Então, vocês observam que todas essas questões que há milênios chamando a atenção dos estudiosos, dos filósofos, e a humanidade querendo saber isso, e não sabe, a religião não responde. Jesus, na sua infinita misericórdia, todas as respostas àquelas grandes questões da filosofia se encontram no livro dos Espíritos. É isso aí. Todas. E esse livro tem o seguinte esquema que nós vamos mostrar. Mas, deixa eu pegar. Olha o esquema do livro dos Espíritos. Quem sou, de onde vem, são essas duas questões, são respondidas na primeira parte do livro dos Espíritos. Nas 75 questões do livro dos Espíritos, ela abrange, ela te dá tudo de bandeja, o que a cosmologia, a cosmogonia, a ontologia, a ontogenia, a ontogonia está procurando. Estamos procurando aí. Jesus já mandou para nós, através de Kardec, em 75 questões, a primeira parte das causas primárias. Que quem quiser estudar mais, ainda vai na Gênesis, que ainda vem mais, né? Nós vamos ficar aqui no livro dos Espíritos. Depois, nós temos para onde vou. Essa aí é um questionamento muito grande, que as religiões, e essa questionamento, a segunda, está toda respondida em 528 questões. Que abrange tudo que a teleologia está procurando, está tudo aqui nessa segunda parte do livro dos Espíritos, que nós vamos detalhar à frente para vocês. Então, geralmente, o que é certo, o que é errado, que a ética pergunta. Estamos na terceira parte do livro dos Espíritos, com 415 questões, que tem das leis morais, que é desenvolvida no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Você pega a terceira parte do livro dos Espíritos e vai no Evangelho segundo o Espiritismo, você conhece tudo. E das esperanças e das consolações, que é uma beleza, essas 99 questões que são desenvolvidas no livro Céu e o Inferno. Então, vocês observam que esses nossos livros, esse livro, na primeira e na segunda parte, vocês vão ver que são tratados de grande profundidade. Então, nós citamos 1018 questões do livro dos Espíritos. Além disso, tem mais questões. Na realidade, o livro dos Espíritos tem 1183 perguntas, que é fácil. É só você pegar o livro, começar a ler a primeira vez. Lê uma questão, não tem muito, lê 2 questões por dia. Eu duvido que você fique em 2. Aí vai lendo perguntas e respostas. A primeira vez que eu li o livro dos Espíritos, em 1965, eu lembro-me, eu pegava um lápis azul, naquela época eu não tinha marca-texto, né? Eu risquei tudo de azul. Eu me lembro que eu risquei 100 questões, que eu achei muito importante. A segunda vez que eu fui ler o livro dos Espíritos, eu já fui com um lápis vermelho. Eu já anotei mais 90. E assim, e cada vez que você vai lendo, você vai vendo certas coisas que você não havia lido antes. Você tem que estudar, porque é um livro que ele exige de
dedicação. Você leia, estude, que você vai ter uma visão muito grande do seu papel aqui na Terra. E é uma coisa interessante, meus irmãos, que nós não podemos deixar de falar que como esse livro chegou. Porque para as grandes questões, as grandes missões, elas são dadas a grandes espíritos. Porque uma missão dessa envergadura para coordenar todos esse trabalho, ela foi dada a um espírito de confiança de Jesus. Um dos apóstolos de Jesus, a ele foi determinado para ele vir à Terra. E conta o espírito de Humberto de Campos, irmão X, essa informação está no livro Cartas e Crônica, que ele, na mensagem Kardec e Napoleão, que ele conta que houve, no dia 31 de dezembro de 1799, uma reunião no plano espiritual em que foi reunido todos os grandes homens que já passaram aqui pela Terra, esses bilhetes para trás, e os que estavam reencarnados, foram todos do decorrer do sono levados a uma grande assembleia no plano espiritual, em que foi apresentado o Espírito que desceria à Terra para dar consequência, continuidade ao projeto divino de esclarecimento da humanidade. E nessa grande reunião, diz Humberto de Campos, que viu uma estrela do céu, aquela estrela, quando bateu no cenáculo, ela se transformou naquele belo espírito que foi apresentado à humanidade, que reencarnaria 4 anos depois na figura ímpar de Allan Kardec. E esse espírito que veio com a missão, ele reencarnou em Lyon, na França, em 1804. Ele estudou em Verdun, na Suíça, com Pestalozzi, e durante mais de 50 anos, olha bem, ele tinha 50 anos, ele reencarnou, aos 14 anos foi para um colégio interno, lá ele estudou, ficou lá até os 20, de lá ele foi para a França, fundou escolas, e ele sempre trabalhou no magistério. Ele era um professor famoso, escreveu vários livros na França, que foi chamado para essa missão. E como que veio esse espiritismo da Terra? Ele começou, como tudo de bom acontece no Novo Mundo, do lado de cá, começou nos Estados Unidos, na América do Norte, que começaram as mesas girantes, as manifestações espíritas primeiras foram conhecidas, foram as mesas girantes na casa da irmã Fox, que era por tipologia, o espírito batia, ou na casa era a casa assombrada, e toda noite fazia aquele barulho, o senhor John Fox ficava desesperado e ninguém sabia, saía procurando, até um dia tinha muito barulho, ele saiu procurando lá de fora a garotinha, uma de suas filhas, falou assim: senhor pé rachado, é um homem, é um espírito que está falando? Se for, bate, sim ou não? Aí veio a primeira manifestação. E dali, em conversas, perguntando, ele foi respondendo através de batida, ele falou que ele era um espírito, que ele tinha vivido ali naquela casa, que ele foi passar uma noite ali, ele era um caixeiro viajante, e foi assassinado pelos moradores daquela casa, que mataram para roubá-lo, e o corpo dele estava enterrado ali no fundo. Então, aquela foi a primeira revelação. E dali aquelas mesas girantes se espalharam pelo mundo todo, e todo mundo era um frenesi.
Até aqui no Brasil tinha grupos de mesas girantes. E Allan Kardec foi convidado para participar de um. Eu não vou perder meu tempo com isso não. Mesa falar, estou fora. Mas insistiu tanto que ele, depois outro convite, ele foi e lá ele viu que todo mundo ficava perguntando coisas fúteis. Ele viu que ali, atrás daquilo, tinha alguma coisa. E ele então começou. E é muito interessante, meus irmãos, que os próprios espíritos é que começaram, vocês veem como vem a revelação. Ao invés de batida, vamos fazer pela cesta. Aí amarrava um lápis na cesta, a médica, a cesta escrevia. Falei, não precisa mais de cesta, segura a mão, com a mão. E aí começaram a fazer perguntas, várias reuniões, vários estudos, todo mundo. E Kardec se interessou. É que uma noite, em abril de 1856, nesse dia estava com uma cestinha, pegou e virou para o lado dele assim, e viu a mensagem, tu vai, eu achei o escolhido. Aí, era eu? Tu foste o escolhido para fazer coordenar a divulgação desse caso. Aí ele falou, eu? Sim. Então, vocês leiam no Obras Postas, ele levanta e faz uma prece tão linda de Jesus, se colocando à disposição. E aí o seu guia espiritual se manifesta e fala, olha, você foi escolhido. Agora, se essa missão vai te trazer muitas dores e muitos problemas. E se você vai até adiantar a morte, sua morte. Porque se você não pegar, você viveria mais tempo. Aí aceitou e faz uma prece a Jesus, dizendo, se colocando à disposição. Porque já era um vaso escolhido, ele veio para aquilo. Aí o Espírito de Verdade falou assim, olha, eu vou te assistir, vou te dar 15 minutos por semana. Olha só, como o mundo espiritual, o trabalho é seu, a missão é sua. Mas eu vou te ajudar, mas só 15 minutos por semana. E os outros, o Espírito atuava sem saber. Daí já veio o ensino, que cada um faz a nossa missão. O Espírito não dá para carregar os nossos problemas. Se nós da missão, nós tivemos que. Então, é muito engraçado que muitos espíritas, muitas pessoas veem o espiritismo pensando que veio o espiritismo não vai ter problema, não vai ter nada disso. O espiritismo não vai tirar problema de ninguém, não. Ele vai nos dar condições de conhecer o motivo do nosso problema. Ele vai te fortalecer, ele é o consolador. Mas ninguém diz, eu era espírita, não sei porque senão eu vou sofrer. Nada disso. Você vai sofrer se você for espírita ou não espírita. Se você tiver que passar por determinadas provações, você vai passar. Só que tem que você, sendo espírita, você vai ter mais conhecimento e vai ter mais força. Mais do que então, você vê, o próprio Chico Xavier, que é um exemplo disso. Então, ele sofreu de doença desde da mais ter idade, tinha problema no olho, tinha dor no coração, tinha tudo. Você pega um missionário como o Peixotinho, que era um dos maiores médios de materialização, que fazia cura, receitista, tudo. Tinha uma asma que vivia com bombinho. Mas não cura todo mundo, depois você não, o povo não cura, porque você no passado pegava a gente, punha dentro de um saco, jogava dentro do mar. Morria lá afogado, você tem que passar por isso para você resgatar o seu débito. Cada um. Ele, por causa disso, ele não deixou de trabalhar, fez maravilhas, mas carregou a sua cruz. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, é bom nós sempre lembrarmos disso. Ele que deve ter, e pegue a sua cruz e siga. Jesus não falou, você deixa a sua cruz aí e me siga, não. Você pega a sua cruz e me siga, porque nós, para seguirmos Jesus, nós não carregar nossas cruzes.
Por quê? Porque as cruzes que carregamos são fatores de evolução para nós. Nós resgatamos o passado e aprendemos a não repetir os erros. Então nunca nos esqueçamos dessa. Se quer seguir, pegue a sua cruz e siga. E o próprio Jesus deu um exemplo. Ele seguiu a Deus. E você vê como que ele morreu. Não é verdade? Então, os nossos problemas, nós temos que resolvê-los. E Deus nos ajudará, porque Ele nunca nos abandona. Olhem bem os assuntos tratados no livro dos Espíritos, na primeira e segunda parte. Prova da existência de Deus, espírito e matéria, formação do mundo e dos seres vivos, povoamento da terra, pluralidade dos mundos, origem e natureza dos espíritos, perispírito, objetivo da reencarnação, sexo no espírito, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, influência dos espíritos no acontecimento da vida, pressentimento, espíritos protetores e outros temas de interesse atual. Então você vê que só em duas partes do livro dos Espíritos nós temos todos esses assuntos para aprendermos. Outra coisa, essa parte, a terceira parte, que é a lei morais. Olha o que é estudada nessa terceira parte: o bem e o mal, a prece, a necessidade do trabalho, casamento e celibato, o necessário e o supérfluo, pena de morte, desigualdade social, igualdade dos direitos do homem e da mulher, livre-arbítrio e o conhecimento de si mesmo. Então, vocês observam quando a quarta parte, outra coisa importante, perda de entes queridos, que é consolação. Jesus falou que mandava consolador. Temor da morte, suicídio, natureza das penas e gozos futuros, paraíso, inferno e purgatório. Então, para aqueles que desejarem estudar mais, olhe bem, a primeira parte do livro dos Espíritos é desenvolvida na Gênesis. A segunda parte do livro dos Espíritos é desenvolvida no livro dos Médiuns. A terceira parte é desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte no Céu e Inferno. Então, nós vemos que temos o livro dos Espíritos e os quatro que são chamados Pentateuco kardeciano. E a nossa casa, para fazer esse estudo conexado dessas 5 obras, tem um curso para isso, que é o RED, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Infelizmente está suspenso em reuniões presenciais por causa dessa bendita pandemia, mas que talvez tenhamos que até fazer, se não abrir, nós vamos ter que estudar um meio de fazê-lo de forma virtual. Mas para aqueles que desejam estudar, temos reunião de estudo sistematizado que nos esclarece tudo, né? Existe uma outra coisa que vocês veem, queria trazer para vocês. Olha umas curiosidades que tem no livro dos Espíritos. A primeira edição, que saiu em 1857, tinha 501 questões. A segunda edição, que é a definitiva, tem 1018. A numeração, uma coisa interessante, a numeração das sessões, ela até 1019, mas é porque houve um salto, um erro de impressão, da 1010 passou para 1012. Então, na realidade, apesar de você ver no livro dos Espíritos tem 1119 questões, mas na realidade são 1018, porque não existe a questão 1211. A questão mais longa que tem no livro dos Espíritos é a questão 222, que é uma beleza essa questão.
que são considerações sobre a pluralidade da existência. É tão bonito esse estudo, meus irmãos, que Kardec, isso tudo foi feito pelo próprio Kardec, ele que não aceitava a reencarnação de início, quando ele começou no Espiritismo, ele não aceitava. Depois ele viu por revelação, então ele desenvolve umas considerações de uma tal beleza que quem quer saber as causas da reencarnação, por que ela existe, vá à questão 222 do Livro dos Espíritos. Outra coisa. Nós falamos da questão mais longa. A questão mais curta é a 625. E a resposta foi isso: Jesus. Por exemplo, qual é o guia e modelo mais perfeito que Deus enviou à Terra? Jesus. Sem maiores considerações. A pergunta mais subdividida é a questão 236, que tem 5 subperguntas. Porque Kardec perguntava, o Espírito respondia, ele perguntava mais uma coisa, e você vê o diálogo. A beleza desse livro. Considerando a pergunta mais extensa, só a pergunta, 17 linhas a elaboração da pergunta de Kardec. E lembre-se que Kardec era um pedagogo. Ele fez de uma forma pedagógica que você vai aprendendo, vai se interessando. Outra coisa. Considerando as subperguntas, há 1.193 questões, 999 perguntas, 194 subperguntas. A primeira edição em língua portuguesa foi em 1875, ou seja, menos de 20 anos que o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, saiu na França, ele foi publicado aqui no Brasil, traduzido pelo Dr. Joaquim Carlos Travasso, porque antes disso tudo era estudado no original francês, porque vocês sabem que até os primeiros anos do século XX, aqui no Brasil se falava francês, porque hoje nós sabemos por quê. Todo mundo, o francês era a segunda língua, então todo mundo estudava, porque aqueles irmãos que eram guilhotinados lá na França foram tudo trazidos aqui para o Brasil. Então aqui no Brasil se cheirava a França, muitos franceses reencarnados, e veio essa beleza que nós temos. Então, vocês veem essas curiosidades que nós temos no Livro dos Espíritos. Outra coisa que nós queríamos falar, que tem mais 5 minutinhos. Trata-se, esse livro, meus irmãos, trata-se de um guia de aperfeiçoamento humano. O Livro dos Espíritos é um guia de aperfeiçoamento humano. A sua construção, ela é bem definida. Ele começa a partir do questionamento da existência de Deus, que é a primeira questão do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou o que é Deus. Ele não fala quem é Deus, porque Deus não é personificado, não é uma pessoa, não é humanizável. O que é Deus? Aí o Espírito respondeu: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse questionamento. Mas a melhor definição de Deus que nós temos foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Pai. É o que nós podemos hoje, no nosso estado evolutivo, nosso Pai. Maiores detalhes à medida que nós fomos evoluindo, mais entendemos Deus. Então, o Livro dos Espíritos, ele é um guia de aperfeiçoamento humano. A sua construção, ela é bem definida. Kardec começa com a existência de Deus, depois ele examina o problema da criação, ele situa o ser humano a existência. Olha que coisa interessante você ler. Ele situa o ser humano no contexto universal. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? E o que é a Terra no mundo, no universo? Nós somos situados, aquela cosmogonia,
que nós falamos. Aí ele passa, ele investiga o mundo espiritual. Nele, ele revela a lei da reencarnação num contexto evolutivo. Qual o objetivo da reencarnação? Ele explica, é o progresso. Né? E outra coisa que ele fala, ele estuda a interação entre as dimensões física e espiritual, mostra a influência do mundo espiritual. Há uma bela questão que a gente nunca devemos esquecer, a 459, né? Que nós já fizemos uma palestra aqui, influi os espíritos em nossos pensamentos e atos? A resposta é muito mais do que imaginais. Às vezes são eles que vos dirigem. Então, isso aí é um questionamento, uma pergunta que nos chama a atenção da influência do mundo espiritual, que ela está aí em todos os momentos. É onde às vezes as pessoas fazem coisas, eu nem sei como sabe, às vezes foi influenciado. E nós temos que proceder de maneira correta, seguindo os ensinamentos de Jesus, para que as nossas sintonias sejam sempre com os espíritos bondosos, que nos influenciarão, nos levarão a fazer apenas as coisas boas. Porque se nós formos invigilantes, pensarmos no mal, nós seremos influenciados por espíritos inferiores. Outra coisa que o livro dos Espíritos nos chama de atenção, estuda a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é importante que os seus atos, você é responsável pelo que você faz. E tudo que você faz tem consequência. Então, meus irmãos, no livro dos Espíritos nos chama a atenção, se tudo que fazemos tem consequência, vamos fazer coisas boas para que as consequências sejam positivas. É muito importante nós lermos isso. E outra coisa, que ele aponta nosso Senhor Jesus de Nazaré como modelo de perfeição humana, que nós devemos procurar atingir. Jesus é um modelo, entende? Nós temos que chegar àquela condição. Nós chegaremos, nós temos que nos esforçar, não em uma vida, de uma só vida, mas em várias vidas, aos poucos, a subir nos degraus evolutivos, nós chegaremos lá. Então, o livro dos Espíritos nos dá essa visão toda. Enfim, olhem bem, ele fornece o recurso para que os homens obtenham resposta para as grandes questões da filosofia, são questões chamadas de alta complexidade, que o livro dos Espíritos nos disseca, nos solta, de onde viemos, para onde vamos, o que é certo, o que é errado. Isso tudo está respondido nessa obra. Por isso, meus irmãos, ao encerrarmos os nossos comentários, nós vamos convidá-lo para estudar essa magnífica obra, esforçando para nos melhorarmos intimamente, cumprindo a nossa parte no contexto da melhoria moral a que nós temos que atingir. Esse livro, esse é o objetivo maior do Espiritismo. E Kardec nos chama a atenção que o espírita, ele é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Assim, eu vejo alguém dizer assim, eu tento ser espírita. Não é tentar, não. O espírita é ou não é? Eu tento não, eu sou espírita. Agora, não tem a perfeição do Gilberto, mas eu chego lá. Isso aí. Mas é isso, o outro é superior a mim, mas não tem problema. Nas minhas limitações, eu sou espírita. E a própria sociedade exige mais do espírita. Porque nós vemos assim, fulano fez isso, e é espírita, hein? Quantas vezes eu já ouvi isso? Aí eu respondia, se não fosse, ia fazer pior. Então a sociedade exige, e está certo em exigir, porque nós já estamos na terceira revelação, já temos um conhecimento que o vulgo não tem. O nosso conhecimento, que
nos traz o livro dos Espíritos, nos coloca num patamar superior a todos os outros de outras religiões. E por isso nós temos que ser melhores do que nós mesmos. Nós temos que ser melhores do que nós mesmos. Amanhã, melhor do que hoje. Depois da manhã, melhor do que amanhã. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos traindo os nossos benfeitores espirituais. Essa bondade de Jesus, que nos enviou esta maravilha para nos ajudar em nosso aperfeiçoamento. Finalmente, é um livro barato. R$5 nas vendadas, R$6 custa um livro. Menos do que qualquer revista, em papel jornal. Para que todos possamos ler, para que todos possam estudar. Isso tudo de graça. Quem não puder pagar, que leve de graça. Para que nós temos obrigação de estudar. Porque da mesma forma que nós não podemos nos dizer cristãos se não conhecermos o Sermão da Montanha, ninguém pode se dizer espírita verdadeiro se não conhecer o livro dos Espíritos. Portanto, convido a todos vocês a ler, reler, estudar esta obra abençoada que Deus mandou para nós. Muita paz e Jesus.